Vamos ver se já tá Bora online. mostrar pra essa galera que não tem nada a ver com viés Pera biológico. aí. Vamos ver aqui. Ok, estamos online, tá? Eu já entrei aqui com o meu outro perfil para que eu possa acompanhar a questão dos comentários, né? Ok. Bom, antes da gente começar essa live, eu preciso, como sempre, contextualizar algumas questões para que a gente adentre ao assunto. Primeiro, essa live basicamente é uma continuação da live que a gente realizou ontem. Então, sim, é a parte 2 daquela live de ontem, da live Rituais de Sangue. Então a gente teve a parte 1 e eu acredito que sim, agora a gente chega aqui na parte 2 e finaliza pelo menos as informações que eu quero passar para vocês. A gente sabe que quando se trata de rituais de sangue, é um tema extremamente expansivo, né? A todo momento a gente pode expandir. Então, eu espero que a gente finalize com essa live. Como sempre, a gente vai em torno aí de 1 hora de relógio com a nossa live. Lembrando que, no final, eu começo ali falando, dando toda uma contextualização. E no final, eu abro espaço para que a gente possa aí conversar ou até mesmo vocês tirarem algum tipo de dúvida, né? Eu preciso lembrar também que todas essas lives aqui realizadas no Instagram, no nosso perfil, @trp.oficial, estarão disponíveis em até 48 horas lá no nosso segundo canal, no nosso canal secundário, canal TRP2. Caso você tenha interesse, na bio a gente disponibilizou o link, então vocês podem clicar e ser direcionado diretamente para o canal secundário. Fora isso, a gente também tem outros quadros que vão continuar e que a todo momento está sendo movimentado no nosso canal principal, que é youtube.com/canal-trp. Teve dificuldade? Vai na busca canal TRP que você vai encontrar fácil, certo? Então, todas essas lives, 48 horas, estarão disponíveis no canal TRP2. Lembrando que, como a gente tem final de semana, então pode haver um atraso um pouco mais, certo? Essas lives a gente está realizando, sempre trazendo temas, de segunda a sexta-feira, a partir das 21 horas. Essa semana foi super tranquilo, eu consegui manter essa questão do horário e eu espero que a gente assim continue, né? Inclusive vocês podem contribuir mandando também temas para que a gente possa abordar. Inclusive depois eu vou estar disponibilizando aqui também no Instagram uma caixa para que vocês deem ideia do que a gente pode estar abordando nas próximas lives, certo? Na live de ontem a gente falou um pouquinho sobre a questão do sacrifício, né? O que de fato é o termo sacrifício, que é muito utilizado em rituais que envolvam, né, o sangue, a menga, o edé, como alguns conhecem. A gente falou também sobre a questão não só da definição, mas principalmente os reinos envolvidos. E a gente finalizou falando acerca do reino da humanidade, um quarto reino, onde a gente considera dentro do templo reino de Próculo. E a gente inclusive nomeia ele como reino das manifestações. Hoje a gente vai saber o porquê de muitas vezes considerarmos como reino da manifestação. E também a gente vai fazer uma pequena abordagem sobre, de fato, né, como ocorre todo esse processo com relação a rituais de sangue. A ideia, na realidade, é, primeiro, renovar o conhecimento, porque a gente já abordou isso no canal TRP, mas é a gente renovar esse conhecimento. Inclusive, a gente tem a ideia de, pelo menos, os 10 primeiros capítulos tá colocando lá no canal TRP principal, né? E depois, com o tempo, a gente ir soltando também outros vídeos, até como um acervo para os novos inscritos do canal. Mas, voltando ao tema, da última vez que nós fizemos um vídeo, e já tem um tempinho, esse vídeo teve um contexto de dar respostas e, acima de tudo, trazer uma questão de desmistificação com relação aos rituais de sangue, né? Aos rituais onde envolvem sacrifícios de animais, voltados principalmente dentro aí da quimbanda e principalmente de cultos afros. Dessa forma, a gente vai iniciar a nossa live. Eu estou dando um tempinho, eu vou até colocar aqui o cronômetro. A gente vai chegar daqui a pouquinho aos 5 minutos. E eu sempre dou um tempinho para que as pessoas possam ir adentrando aqui ao Instagram. Até porque a gente tem duas questões no Instagram. Primeiro, pelo atraso de notificação com relação a vocês. E depois, pela baixa quantidade de notificação. O YouTube entrega em torno de 10 a 5%.
e o Instagram em torno de 10 também, até 15, 5%. Geralmente é 5%. Então, a gente vai hoje continuar o tema que nós estávamos falando de ontem. E aí, retornamos agora na segunda-feira, né? Nosso quadro é de segunda a sexta. 5 minutos, basicamente algumas pessoas já entraram aí. Eu vou dar mais um tempinho, vou conversar mais um pouco, para que a gente aguarde aí que as pessoas adentrem, para que a gente comece de fato e assim as pessoas possam pegar essa live desde o início, tá? Eu espero que todos estejam bem. Boa noite para quem está entrando agora, todo mundo que está entrando. Tem o Mauro Andrade, tem o Carlos Augusto, tem a Jai do Passinho. A todos que vão entrando aí, meu boa noite a vocês. Fiquem à vontade, sintam-se abraçados. Eu vou até inclusive aqui acenar para algumas pessoas, tá? Eu vou até acenar para algumas pessoas. Nego Gesso também entrou por cá, seja bem-vindo. Salve sua banda, que minha banda tá salva. Vamos lá então? Vou dar mais um tempinho aí, pelo menos uns 30 segundos, para que a gente possa iniciar de fato o nosso tema. Hoje, como eu falei, a gente vai estar fazendo a continuação da abordagem da live de ontem. Então, sim, ela é uma parte 2, é uma continuação. Podemos, inclusive, hoje chegar em torno de 50 minutos, 45, porque a de ontem a gente passou um tempinho a mais, passou 10 minutos, né? Lives já estão programadas. Vamos lá, Renata Fonseca está entrando, boa noite. Felipe Brooks também entrou por aí, boa noite. Júlia Cardei entrou também, boa noite. 11 pessoas. Vamos iniciar então nossa live e à medida que as pessoas forem entrando, se for o caso, depois elas pegam a live, até para que a gente não perca muito tempo aqui. Ontem, eu quase digo ano passado, ontem a gente falou acerca dos rituais de sangue, a gente fez uma abordagem muito grande e focamos principalmente na questão dos reinos, né? A gente deu algumas explicações a vocês e contextualizou até mesmo o termo sacrifício. No de hoje, eu queria iniciar essa live falando uma coisa que eu finalizei, que é de extrema importância em dias atuais. É bom lembrar que o nosso conhecimento de hoje não é igual de 10, 20, 30 anos atrás, e assim por diante, quando nós vamos para mais atrás ainda com relação aos nossos ancestrais. Então, hoje, a gente considera que tudo agrega um ritual. E isso não foge de um ritual de sacrifício, um ritual que envolva a questão do sangue. E Tatá, por que você está falando isso? Nós consideramos, acima de tudo, a questão do momento, onde tudo está englobado. Então você tem a questão do sangue em si, porque é importante a gente levar isso em conta? Porque na grande maioria das explicações, ou elas são extremamente vazias em termos filosóficos, ou elas são extremamente literárias, sabe? Pega o sentido literal e ali acaba destrinchando. As pessoas acham que o ritual em si, o que mais está envolvido é a questão do sangue. E eu posso considerar que sim, o sangue é de extrema importância nesses rituais, mas a gente não pode descartar outras coisas que acabam fazendo um conglomerado para que aconteça os resultados positivos. Em dias atuais, nós sabemos que existem regências planetárias em dias, regências planetárias nas horas, né? Sabemos da fase, né? As fases da Lua, inclusive os nossos antigos também se baseavam dessa forma, utilizando a questão dos dias e também das fases da Lua. Na grande maioria, quando se fala de rituais de sacrifício, sempre é utilizado à noite, né? Mas não há impedimento em se trabalhar dessa forma também durante o dia. Em realidade, o que acontecia lá no passado era que essas pessoas ficavam focadas em realizar os seus rituais após a sua carga de trabalho no seu dia a dia. Da mesma forma, a gente leva em conta que essas fases lunares eram levadas em conta, mas não existia, digamos assim, um estudo acerca disso. Então, hoje a gente sabe, por exemplo, que uma lua minguante, ela exerce um magnetismo, uma energia muito diferente de uma lua cheia ou de uma lua nova. Então, hoje, depois de muito tempo de observação e de muitas pessoas que estudaram, se debruçaram acerca desse assunto, a gente sabe que há uma contribuição com relação a tudo isso. Ou seja, o que era feito no passado também, mas de uma forma
criteriosa, mas não tinha uma questão técnica, hoje a gente tem essa questão técnica envolvida e que, acima de tudo, é muito somatório. Então a gente vai ter, por exemplo, e aí eu vou dar só um exemplo bem rápido, tá? A gente vai ter pessoas que realizam sempre seus rituais num dia de quarta-feira, ligado ao dia de Mercúrio, né? Ou um dia de terça-feira, ligado a Marte, porque existe essa regência. Então, quando não se leva em conta a questão de horas planetárias, algo que nós levamos em conta, tá? Essas horas não são fixas, inclusive esse é um dos erros que ocorrem com alguns sistemas, ou, digamos, vertentes de magia, vou botar dessa forma, porque se você for analisar, por exemplo, o caso da Goécia, ela não é um sistema de magia, ela é uma ferramenta que pode ser agregada a qualquer vertente e a qualquer sistema de magia. Então, lá a gente vai ter, em alguns momentos, a depender da clavícula que você tem acesso, esses horários meio que fixos, né? Com relação aos planetas. E, em realidade, isso é errado, porque nem todos os dias o Sol nasce no mesmo horário. E passa-se, na verdade, a contar a partir desse momento. Então, nós temos hoje, inclusive, até para ajudar, a gente tem aplicativos que nos dá não só a fase da Lua, mas em qual signo, né, e a luminosidade que a Lua está naquele momento. Tudo isso feito através de uma geolocalização. A gente tem, por exemplo, a questão das horas planetárias, que também tem essa questão da geolocalização, para que a gente possa ter uma maior assertividade com relação à hora, e ali nos dá todas as horas planetárias daquele dia que está regendo. Então, isso é de extrema importância. Por que a gente está falando isso? Porque antigamente existia a questão de se realizar os rituais, e esses rituais eram extremamente válidos e muitos davam resultados. Hoje nós sabemos o porquê de muitas vezes esse resultado ser tão positivo. Então a gente vai ver, por exemplo, que um dia de quarta-feira ele é propício extremamente para a questão da comunicação, tudo que envolva uma comunicação. Né? Um dia de terça é tranquilamente perfeito para tudo que envolva um embate, uma guerra, né? Ou algo que se queira galgar uma vitória, certo? Da mesma forma a gente vai ver no próprio domingo, que é regido pelo Sol, planeta Sol, astro Sol, né? Planeta não, astro. Vamos corrigir a coisa para a coisa fluir de forma correta. Então hoje a gente tem tudo isso e a gente coloca dentro da nossa filosofia, dentro da nossa base isso, com o termo de momentum. E esse momentum existe justamente para que a gente possa agregar o ritual. Ou seja, o que eu quero dizer dessa forma muito clara a vocês? Que não é somente você fazer um ritual de sacrifício que vai lhe garantir um resultado, mas você agregar o máximo possível para que tudo ocorra de forma positiva. Então, veja, o que a gente está falando de forma bem clara aqui é que é extremamente importante, o sangue traz essa questão energética densa, né? Mas, acima de tudo, existem outras coisas que fazem a somativa para que a gente tenha um resultado positivo. Da mesma forma, quando a gente fala sobre isso, não é levado em conta, dentro do que nós chamamos de escopo momentum, o manipulador da energia, né? Porque o feiticeiro, o bruxo, o sacerdote, o pai de santo, o mago, o xamã, não importa qual o nome você queira dar, mas essa pessoa que está à frente do trabalho, ela precisa estar equilibrada quanto ao trabalho que vai ser realizado. Eu sempre digo que não existe essa questão de cego guiar a cego. Não existe essa questão de um doente curar uma pessoa de uma doença. Então a gente tem que entender que há também, dentro desse escopo que nós consideramos como um momento, a questão do próprio sacerdote, daquele que vai realizar aquela magia. Ele precisa estar equilibrado, porque todo ritual que ocorre, ele ocorre com as potencialidades adquiridas por tudo isso que eu falei anteriormente. Ou seja, nós temos a questão do sangue, mas temos a potencialização que é causada pela hora planetária, pelo dia planetário, pela fase lunar e etc, etc, etc. Isso vai depender de cada tradição, mas nós utilizamos dessa forma. E se nós utilizamos dessa forma, a gente tem que contextualizar o porquê de utilizar dessa forma. Certo? Então nós temos isso, mas fora tudo isso,
a gente tem a questão do sacerdote, daquele que manipula a energia, daquele que, na verdade, vai fazer o direcionamento. Se vocês pegarem lives anteriores, a gente falou sobre oferenda e sobre feitiço. E a gente, naquela live ali, nós podemos perceber, né, nós podemos assim perceber de forma bem clara, que há uma pequena diferença e que essa diferença faz todo um contexto para que a gente possa entender, para que possa realmente ser absorvido. Eu sempre digo que todo e qualquer ritual, toda e qualquer reza, tudo que nós vamos realizar em nossa vida, a partir do momento que a gente tem a resposta do porquê, como, onde, tudo começa a fluir, tudo começa a fazer sentido. E a ideia da live é essa, é dizer que não é somente uma questão literal o ato de você fazer um sacrifício de sangue, mas tudo que você pode agregar, isso vai depender da sua tradição. Só que uma das coisas que você jamais vai abrir mão, e isso independe em qual tradição você vai estar inserido, é justamente esse direcionador energético. É o feiticeiro, é o bruxo, é o mago, como eu falei anteriormente. Essa pessoa é quem vai atuar nesse reino, que é o reino da manifestação. É o reino aonde a gente vai fazer com que essa energia ou seja absorvida, ou seja direcionada, ou seja até mesmo dinamizada. É esse feiticeiro, xamã, mago e etc., em termos de nomenclaturas, é ele quem vai ter essa ligação com os espíritos para que essa ação aconteça. Porque senão você vai ter um ato de sacrifício somente por ter de uma forma mecânica. Mas se você tem alguém de forma espiritualizada, de forma a ter o equilíbrio, essa pessoa que muitas vezes vai direcionar e é essa que muitas vezes está à frente do trabalho. Então, isso é de extrema importância a gente entender, porque hoje o que a gente nota, principalmente nas redes sociais? Pessoas que muitas vezes se aglomeram em determinados pontos, ou seja, determinadas pessoas, e essas pessoas às vezes têm demais trabalhos para serem realizados, e aí falta uma questão que é de extrema importância, que é o foco. E é esse foco que muitas vezes vai dar o direcionamento de forma correta. Imagina você ter na mão de um feiticeiro, xamã, mago, bruxo, não importa o nome que você queira dar, um ritual aonde você deseja, sei lá, uma reconciliação, vou botar esse exemplo. E essa pessoa é ocupada com 1000 serviços, 1000 trabalhos, 1000 coisas para fazer, sendo que ela não pode, naquele momento, dedicar um tempo para realizar o seu ritual. Por mais que você, às vezes, pague um valor alto, ela não pode. O que a gente pode esperar de um resultado desse? Mas e se aquele mago, sacerdote, xamã, e a gente está dando um outro exemplo, ele tem essa questão de, não, eu vou fazer o ritual de Mariano e vou fazer o ritual agora. Vocês acham que realmente a fluência dessa energia ligada ao sangue vai ser a mesma daquele que está com 1000 coisas para fazer e já está aqui fazendo o ato sacrificial e já está pensando em como vai fazer outra coisa, porque tem que atender outra pessoa? Hoje, na verdade, acabou o termo consulente. Hoje o que é falado é cliente. A real é essa, principalmente depois dessa questão da nossa pandemia que a gente enfrenta aí. Então imagina, a pessoa está fazendo o seu ritual de uma forma mecânica, mas ela já está pensando no cliente que vai atender após o seu ritual ou no outro ritual que vai estar realizando. Imagina uma pessoa que faz uma limpeza numa pessoa, depois faz um trabalho amoroso e depois ela vai, sei lá, fazer um trabalho de demanda. Quais são as chances disso dar certo? E eu não falo de um, mas eu falo dos 3 darem certo. As chances são mínimas, porque o próprio ritual está sendo levado de uma forma literal. Então, são coisas importantíssimas dentro desses rituais de sangue que a gente tem que parar para analisar. O sacerdote, o que ele faz de utilização em termos de ferramenta para agregar ao ritual dele. Veja quantas coisas nós temos
antes do próprio ritual, do próprio sangue envolvido. A gente nem precisava abarcar, falar sobre tudo. Só o fato da gente falar do sacerdote, do feiticeiro, do mago, enfim, a pessoa que vai fazer com que haja o direcionamento dessa energia, já é algo para que a gente analise de forma profunda se é somente o ritual em si, o sangue em si, que vai fazer todo o efeito. Agora, é claro que a partir do momento que existe esse direcionamento, que ali a gente está tratando do reino da manifestação, esse sangue ele vai ser muito maior em termos de potência do que uma erva sendo utilizada. Esse sangue vai ser muito maior do que a utilização de outros elementos, podemos assim dizer. É claro que vai haver essa diferença. Mas eu sempre digo que dentro de um ritual de sangue, se a gente pode colocar essa potencialização do extrato primal que está sendo utilizado, seja o sangue, seja uma erva, seja um cristal, a gente vai ter 40% justamente jogado sobre as costas desse sacerdote, desse mago, desse bruxo. E ainda assim, não é garantia de resultado. Agora, se a gente não tem esse foco, será que a gente não reduz essa probabilidade ainda mais? Então, são coisas que a gente tem que parar para pensar. Outra coisa, muita gente, isso é uma reclamação cotidiana. Eu sempre digo que eu prezo pela qualidade do que muitas vezes a quantidade. Porque às vezes a quantidade, eu até ouço na internet, né, pessoas que dizem que o Exu é bichão. O meu Exu é bichão, porque só esse mês foram 7.499 cabeças. Ah não, mês passado foram 9.725. Como se a quantidade fosse de fato tão importante. Então, nesse aspecto dos rituais de sangue, a gente tem uma coisa chamada qualidade energética. A qualidade energética. A gente não pode comparar um sangue que venha de uma ave para, por exemplo, o que é muito falado, 4 pés, um cabrito, um bode. Até mesmo esse sangue, ele possui potencialidades diferentes em termos de energia. Muitas vezes, isso é observado até mesmo pelo hábito desses animais do que vai acontecer ali no sacrifício. Então, é muito levado em conta, às vezes, isso. O hábito que esses animais manifestam. Então, isso é muitas vezes observado e se nota que há uma questão de potência energética. Você pega, por exemplo, e a gente vai dar um exemplo bem chulo. Você pega uma galinha caipira, né? Aquelas galinhas que a gente geralmente compra e oferece, até mesmo em rituais a Exu. E você compra aquelas galinhas cheias de hormônios, né? Como ocorre muito, de elas terem apenas, 90 dias e elas já estão com o peso até maior do que uma galinha caipira. Se você coloca esses dois seres, esses dois animais no mesmo ambiente, a probabilidade em termos de sobrevivência da caipira, ela é muito maior. Porque aquela que já vem, muitas vezes, de uma granja, né, aquela galinha branca, elas não só têm modificações genéticas, mas a forma que ela foi adaptada, né, isso já traz uma coisa ruim. Então, existe também isso para ser pesado. Por isso que muitas vezes uma pessoa chega e fala assim, nossa, mas dentro da quimbanda se gasta muito. É uma coisa que eu ouço bastante sobre isso. Nossa, Tatá, mas poxa, para fazer um ritual dentro da Umbanda, a gente compra 9 pacotinhos ali de vela, ou 9 velas, a gente compra, 1 quilo de vela, a gente compra 2 incensinhos, a gente compra esse, aquilo, outro, e a gente faz o ritual. Concordo com você. E dentro da quimbanda a gente vai gastar, um valor absurdo às vezes. Concordo com você.
O problema é que muitas vezes, não vou aqui nomear Umbanda ou Quimbanda, até porque para não criar um certo incômodo nos irmãos. Mas isso não é certeza também, porque você gastou pouco, você obter os resultados. Se você gastando, às vezes um valor alto, não é certeza, imagina quando é feito por uma questão de caridade. Aquela pessoa trabalhou o dia todo, aquela pessoa está super cansada e ela lhe solicitou a você comprar 1 quilo de vela, um incenso, nananana, fita, não sei o que, você levou aquilo. Ela já está cansada, ela não teve um preparo muitas vezes, porque ela está servindo como caridade. E aí você vai reclamar o que caso não dê certo? O que você vai reclamar? Se, falando da outra forma, a gente tem uma probabilidade de não dar certo, o que você vai falar muitas vezes daquele irmão que está te servindo? Só que muitas vezes é pesado a questão do empenho do sacerdote, daquela pessoa que está fazendo o ritual. Então a pessoa vai dizer, não, ele estava muito cansado, ele cagou para o meu trabalho, tipo, ele nem se importou com o meu ritual. Para os irmãos da Umbanda, eu já ouvi esse tipo de comentário, né? Eu já ouvi esse tipo de comentário. E eu fui para Quimbanda e resolveu logo, porque a coisa movimentou, porque foi Exu, blá, 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 blá. Só que você não está colocando equivalências energéticas. Quando nós falamos dos nossos irmãos da Umbanda, eles trabalham de uma forma simples, até para atender uma quantidade maior de pessoas, mas você não está levando a equalização energética que foi proposta no ritual. Você acha que botar um bife é a mesma coisa de um ato sacrificial? Aquele bife que, se você fizer toda uma história, né? Ao contrário, você retroceder a história, você vai entender a história daquele bife que está sendo colocado no ritual. Então aquele bife você comprou, foi colocado dentro de uma sacola plástica, aí você foi lá, pediu ao açougueiro. O açougueiro, na verdade, pediu ao rapaz para poder descer do caminhão a carne, que a carne estava no abatedouro, e aí começa toda uma história. Então você não sabe se nesse meio tempo não houve uma contaminação energética. Aliás, a maior probabilidade é que aconteça sim, meio que uma contaminação energética. E isso vai atrapalhar muitas vezes até o desempenho daquele ritual, como ele está sendo realizado. Então, por isso que a gente tem que parar para analisar e pensar que são formas diferentes de se trabalhar. Nenhum é melhor que o outro. Eu sempre digo isso. Diferente de muita gente que quer colocar como sendo supremo a Quimbanda, supremo o Candomblé, eu sempre digo, a gente não deve pensar dessa forma. Porque você pensa que o seu culto ele é supremo ao do outro. Mas você não está levando em conta muitas vezes que aquele irmão está ali para fazer o ritual, às vezes de bom grado, sem ganhar nada. Claro que muitas vezes essa questão da caridade a gente tem que parar para pensar, e vamos até falar depois, se for o caso, numa live. Porque o que é utilizado como ferramenta de ser caridade, será que é caridade mesmo? Será que não tem, pelo menos quando não se tem um retorno financeiro, será que não tem o ego daquela pessoa dizer, olha, o meu caboclo ajudou fulano de tal, o meu Exu ajudou fulano de tal. Será que não tem um ego naquele momento? Então, por isso que às vezes falar de caridade, quando eu ouço isso no meu ouvido não me cai muito bem. Mas, tirando toda essa questão, a gente tem que parar para pensar que não tem como você fazer comparação com formas de se trabalhar diferentes, com qualidades energéticas diferentes a serem trabalhadas. Você vai para a Quimbanda, você vai ter a questão do sacrifício, você vai ter uma variedade de animais, porco, aves de todas as formas, cabrito, bode, boi. Você vai ter uma variedade gigantesca.
Quando muitas vezes, dentro desse trabalho ali da própria Umbanda, a gente vai ter algumas limitações. Então, são coisas para se analisar. Elisa, vê o que ele quer aqui. Então, assim, são coisas meio que para... A gente tem que fazer essa análise. A gente tem que ter essa análise e não tentar fazer uma comparação. São comparações absurdas. Um ritual que envolve muitas vezes um orixá, ele é gritante de diferente dos nossos irmãos da Umbanda. Então eles trabalham dentro de uma vibração energética muito, às vezes, maior, vou botar dessa forma, tá? Maior no sentido de ter uma frequência e uma energia contínua. Aonde os nossos irmãos umbandistas fazem, mas fazem muitas vezes por uma questão de caridade, e por fazer por caridade não se tem tanto recurso, e não se tendo tanto recurso, não se tem tanto a investir. Entende? Mas a gente tem que parar para pesar bastante com relação a isso, sobre a questão da qualidade energética. E falando sobre isso, muita gente vai perguntar, mas Tatá, você falou sobre a questão dos reinos, você falou sobre a questão do que é um sacrifício, você falou sobre a questão do momento, que tem a questão das fases planetárias, né, das fases lunares, horas planetárias, enfim, você falou de todo um contexto que existe. Mas o que a gente pode dizer acerca de um ritual de sangue? Ele é realmente denso? Ele é realmente sutil? Existe algum tipo de sutileza dentro do trabalho de ritual com sangue? Existe algum tipo de sutileza? Ou, como eu ouvi, inclusive há anos atrás, de algumas pessoas perguntando para mim se os rituais de sangue não seriam a raspa da panela. Eu ouvi esse tipo de coisa, né? Foi o que fez, na verdade, com que eu produzisse aquele vídeo naquele momento. Mas o que a gente precisa entender? O que a gente precisa entender? O sangue é de forma densa porque é o mais próximo do nosso reino de manifestação. Porém, isso não significa que entidades que trabalham com essa energia não vibrem em uma sutileza também. Claro que o desdobrar de densidade para sutil é muito mais difícil do que uma entidade que já tem digamos assim, um costume vibratório. Claro, sem sombra de dúvida. Mas entenda, a densidade vai também permitir para que esses espíritos, deuses, atuem nas situações mais caóticas que se possa imaginar. Então, o que eu estou querendo dizer é que é necessário ter o denso na grande maioria das vezes. Porque ninguém vai procurar um terreiro, um templo, um bruxo, um mago, um sacerdote, um xamã, quando está todo mundo bem equilibrado. Na grande maioria das vezes, está todo mundo em desequilíbrio. E aí é que mora a grande questão. Porque você não consegue resolver em tão pouco tempo uma situação caótica se você não tem uma vórtice, vamos botar assim, se você não tem um tornado caótico para arranjar tudo no seu lugar, colocar tudo no seu devido lugar. Então, um ritual de sangue, sim, ele é de forma densa. Porque situações caóticas necessitam de ações bruscas, ações densas, ações repentinas. E o sangue, ele fornece essa energia. E aí, quando a gente está falando de sangue, mais uma vez eu vou pedir, não leve para o lado da literalidade. O que a gente está falando aqui é algo etérico, a gente está falando de energia. Não é o sangue em si. Não leve dessa forma. O que a gente está falando aqui é uma questão de etérico, do que é energético, para assim poder entender melhor.
Então, óbvio que uma situação caótica, ela necessita de um empenho, de uma força maior para poder agir. Isso é óbvio, isso é nítido. Isso é mais do que nítido. Com uma vibração sutil, você arruma a casa, mas você arruma numa velocidade muito devagar. Com uma energia densa, você joga um tornado na situação e faz com que cada um fique no seu canto. Claro que a gente também precisa parar para analisar que dentro desse momentum onde a gente está falando, existe também essa questão da temporalidade. Então veja, você não vai conseguir resolver da noite para o dia uma coisa que já vem aí permeando pelo menos em sua vida 2, 3 anos. Acontece, sim, pode acontecer. Pode acontecer de você arrumar num piscar de olhos, mas eu sempre digo, criar a expectativa é algo que prejudica. Entende? Entende o preparo com relação ao sacerdote e aquela pessoa que está solicitando, que também divide. Essa mochila é dividida com o sacerdote. Ela não pode ser somente do sacerdote e jogada a responsabilidade sobre ele. Quantas pessoas, vocês que frequentam terreiros, os irmãos aí de culto, vão poder responder para mim e dizer que viu muitas vezes pessoas necessitando de uma situação que fosse arranjada, vamos botar assim. E parece que aquela situação ela não andava, ela patinava, mas não andava. Sabe quando você começa a escorregar ali na manteiga, sabe? E muitas vezes quando você ia ver, o sacerdote, o médium, o bruxo, o mago, o xamã, não importa o nome que você queira dar, ele estava totalmente na retidão, no equilíbrio, enquanto, lembra? Uma alça da mochila, o sacerdote, a outra alça, o solicitante. Enquanto o solicitante estava no desespero, que não estava acontecendo, essa energia. Porque veja, se a gente leva em conta, tá vendo que a coisa não é somente o sangue? Entende? Se a gente leva em conta a energia do sangue para manifestar e para direcionar, por que a gente não pode, muitas vezes, levar em conta essa energia do próprio solicitante, que é um ser pensante, que tem muitas vezes isso já carregado, né, ali na sua mente, na sua psicoesfera, já trabalhando já há algum tempo, que as coisas não vão dar certo, que a coisa não resolve, que é sempre desse jeito, que já acendi vela para fulano de tal, em tal lugar, e não deu jeito. Por que a gente não vai levar em conta também isso? Esse é o grande problema. As pessoas acharem que rituais de sangue vão suprimir todo o contexto que está acontecendo junto. Então você está vendo o ritual de sangue, a partir de hoje você que acompanhou essas 2 lives que vai ficar os vídeos disponíveis, você que acompanhou isso desde lá de trás, aquele primeiro vídeo que nós fizemos sobre rituais de sangue, você vai entender que há um background, há um véu ali sobre sua frente e você só consegue enxergar esse sacrifício, esse cortar. Talvez você que muitas vezes vem da Umbanda, ou você que muitas vezes não é que não acredita, mas que muitas vezes não raciocina, não pensa, né, sobre a questão do ritual de sangue dessa forma, possa ver de um outro, sabe? Tenha uma outra visão, possa ver de um outro local isso. Possa analisar e falar, poxa, eu entendo hoje a questão do ritual de sangue. Então, por quê? Nossa sociedade ela é contaminada. Então a primeira impressão que você vai ter do ritual de sangue é o quê? Nossa, é uma judiação com um bichinho. Entende? E aí quando a gente vai para às vezes perceber que pessoas se alimentam, pessoas comem e que vários bichos são abatidos todos os dias, nesse momento a gente não pensa nos bichinhos. Mas quando se trata de um ritual que às vezes vai salvar a vida de uma pessoa, porque está envolvida a questão de saúde, que às vezes vai dar prosperidade, porque aquela pessoa precisa de caminho e não está tendo caminho, né? Para aquela pessoa que muitas vezes precisa de uma reconciliação dentro de uma relação
que foi verdadeira e é verdadeira. Então você vai passar a analisar de uma forma diferente. Só que nossa sociedade, ela é contaminada. Quando se trata de rituais, de cultos afros, é a maldade com os bichinhos. Mas quando você coloca no sal grosso ali uma picanha para você assar, você nem lembra do bichinho. Quem é que vai assar uma picanha e vai lembrar do bichinho? Vai querer saber da gordura derretendo, deliciosa, às vezes no final de semana tomando com uma cerveja, né, ou conversando com amigos, tomando um refrigerante. É o que vai pensar. Porque a nossa sociedade, ela traz isso desde o nosso nascimento ali já. A gente acaba crescendo, a gente acaba desenvolvendo a questão da nosso entendimento. E isso às vezes é colocado e a gente não percebe. Então, muitas vezes, vídeos como esse é que vai trazer uma luz para a pessoa. Para que a pessoa entenda que um ato sacrificial, apesar de você achar que é uma judiação com um bichinho, é algo sagrado. É algo que o próprio sagrado deixou. Então você aceita que o bichinho seja sacrificado, morto de qualquer forma lá no frigorífico, porque você é hipócrita e você não está vendo. Mas um ritual, quando se trata de culto, aonde vai ser feito o uso dessa carne, o consumo dessa carne também. Vide que essa carne, né? Vamos botar logo óbvio, que essa carne, ela sofreu muito menos esse animal para ser abatido, porque houve todo um cuidado, desde o criar até o abate, e aí você simplesmente suprime e diz, não, isso é uma maldade com o bichinho. E aí, para quem é vegano, a coisa ainda se torna pior. Você já imaginou se a gente não tivesse frigoríficos fazendo o abater desses animais? Você teria galinha em cima da sua televisão. Ou faria o quê? Um controle populacional dos bovinos, das aves? Sério? Sério que a gente está pensando nesse tipo de coisa, gente? Ou seja, a gente tem que ser ou maldosão ou extremamente preservador, ou seja, os extremos. Eu sou tão preservador que eu não permito com que os outros façam o que eles acreditam. Não, eu sou tão maldosão que tipo, o negócio é cortar cabeças e cabeças. Meu Exu é o bichão porque meu Exu come 375 bichos no mês. Que não tem nem cabimento, né? De fazer esse tanto de ritual. Na grande maioria é uma falácia ou uma mentira para fazer o pega-trouxa. A pessoa dizer que, ah não, meu Exu come 300 aves no mês. Tá mentindo, cara. Você é mentiroso. Tá mentindo. Mentiroso, não tem outro nome para dar. E como se isso te deixasse mais poderoso do que às vezes aquele irmão que tá ali na erva. Só na ervinha, bota o bifinho dele. Porque enquanto você está fazendo de uma forma mecânica e literal, ele, um bandista, mesmo com o bifezinho, está tendo toda uma conscientização, toda uma consciência e um foco. E a energia pouca que ainda ali se tem, vamos botar dessa forma, ainda está sendo muito mais aproveitada do que você que faz o abate de 377 milhões de bichos no mês. Entende? Aqui para mim está perfeito, pessoal. Para mim que a live está perfeita. Então assim, vamos parar para refletir sobre isso, tá? O vídeo ele também traz essa conscientização da gente parar para refletir quanto a isso. Enfim, um ritual de sangue. O que é de fato? O ritual de sangue ele é o manifestar da energia animal, de um animal, ok? O manifestar de uma energia do sangue, vamos botar dessa forma, e o direcionar dessa energia. Show? Vamos definir dessa forma? Legal. Tá. Dentro do sangue, o que a gente ainda pode explorar? Como eu falei, a gente fragmenta o entendimento acerca do sangue. Porque nós entendemos que num ritual sacrificial,
né, e no próprio Edé, na menga, no sangue, a gente vai ter algumas divisões ali para entendimento. Então a gente vai ter, e aí eu não vou dar nomenclatura, mas a gente vai ter até mesmo a essência espiritual, a essência e o DNA espiritual daquele animal, até o ponto do que nós chamamos de ânimos, como eu falei lá na primeira live, que é essa força que muitas vezes vai energizar, seja bengue, seja assentamento, né? Seja até mesmo, como muitas vezes é feito, até mesmo um ibauri ou um ibaorixá. Sim, a gente tem outras divisões, outros fragmentos que explicam essa questão do sangue. Mas quem sabe um dia a gente lança um livro detalhando, ou quem sabe, né, isso a gente fala de uma forma mais desenrolada, até porque para não usar tanta questão técnica, para que vocês possam entender. Quem sabe um dia a gente faz isso, tá? Andréia Mini, eu acho que Andréia Mini é a moça que está no curso. É isso, Andréia? Se for, dá um ok, tá? Se for você. Show de bola, eu perdi contatos com vocês, mas a gente vai voltar ainda agora essa semana. Eu estou só me organizando agora. Inclusive, vocês vão ser adicionados de hoje até amanhã. Muito interessante esse conhecimento. Então, assim, a gente tem muito isso, essa questão de detalhar de uma forma técnica para não deixar dúvidas, tá? Vamos lá, então. 46 minutos, basicamente sobre a questão de rituais de sangue. A gente abordou muito. Lógico que eu vou deixar pernas soltas para que vocês também perguntem, né? E, obviamente, dúvidas vão surgir e eu vou responder na medida do possível. Lembrando, sangue, ele não só é utilizado em oferendas, mas também em feitiços. Porque lembre, quando há a questão do sangue, existe uma coisa chamada sacrifício, tá? Então esse negócio da pessoa, sei lá, botar em saquinho de juju, né, de geladinho, sangue, e achar que tá fazendo um ritual, tá levando de uma forma literal. O uso do sangue requer um ritual. E esse ritual é o ritual de sacrifício. Para que não se fique tão literal. Por que eu estou falando isso? Porque há pouco tempo atrás me chegou a informação de que existiam algumas tradições que até mesmo faziam uso desse sangue acumulado, ou seja, sei lá, vou dar um exemplo aqui, tá? Matava 3 galos, fazia o ritual ali de 3 galos e ensacava no juju, né? No geladinho, fazia bolsas de sangue, vamos botar dessa forma. Para mim não tem muita lógica. Porque, e aí a gente precisa, só pra gente finalizar, tá, gente? A gente precisa entender que não é somente o sangue. A gente tem pontos de energia que estão sendo explorados naquele momento, porque todo animal ele tem também os seus chakras, os seus pontos energéticos. A gente tem a questão de pontos energéticos, a gente tem a questão do foco, a gente tem a questão do direcionamento, a gente tem muita coisa envolvida para a gente simplesmente resumir ao sangue, entende? Tem muita coisa envolvida para a gente só resumir com relação ao sangue. Então, assim, eu espero que a gente tenha trazido bastante elucidação sobre essa questão dos rituais de sangue, principalmente esses que envolvem sacrifício. A gente sabe que existem também outros rituais que envolvem sangue e que há uma forma diferente da gente fazer até uma abordagem, né? Porque há, por exemplo, rituais onde até fazem pós-sagrados com o próprio sangue, tá? E aí há uma variedade também nessa questão com relação ao sangue, ou seja, as qualidades energéticas que nós falamos. Mas eu espero que a gente tenha trazido, acima de tudo, a luz do conhecimento, mesmo que mínimo, mas que já seja somativo a todos vocês. De qualquer maneira, eu vou esperar agora que vocês aí se manifestem, falem alguma coisa, mandem perguntas, enfim. Como nós sempre fazemos, faltando aí 10 minutinhos, a gente sempre abre para que vocês possam falar. Como a gente já está agora em 50 minutos, eu vou abrir esse espaço que vocês vão ter em torno de 10 a 15 minutos para a gente bater um papo. Caso vocês não se manifestem, não há problema, eu vou encerrar a live. Lembrando, essa live vai ficar disposta no canal TRP 2 em até 48 horas. A Flávia tá rindo, mas é a realidade.
Por que eu estou falando isso? Porque pode vir algum bestão aqui e falar, mas tem rituais de sangue que não envolvem o sacrifício. Por exemplo, fazer rituais de sangue com sangue menstrual. Vai ter gente falando esse tipo de coisa. Sangue menstrual, sabe? Porque a pessoa pegou rituais de sangue e englobou tudo. E na verdade, os rituais de sangue a gente está tratando do ato sacrificial dentro dos cultos afros, tá? Mas vai ter gente falando um monte de besteira. Então por isso que eu tenho que contextualizar para depois não ter disse e me disse, certo? Então tá aberto espaço, então vocês podem agora perguntar, falar, enfim, fiquem à vontade, que essa hora é a hora do bate-papo. Lembrando, esse quadro é de segunda a sexta-feira, sempre às 21 horas, e eu já vou pedir a você que desça o coração para que mais e mais pessoas amanhã ou depois tenham acesso a essa live também nossa, certo? Vamos lá, pessoal. Concordo. Pois é, Flávio, eu tenho que fazer assim, cara, senão o povo é demais da conta. Vou esperar ver se vocês se manifestam aí. Tem um pequeno delay de quase 1 minuto, eu estava observando. Aqui é quase 1 minuto de delay. Deixa eu ver se vocês vão se manifestar. Acho que eu abordei bastante coisa e não há dúvida quanto a isso, né? Eu acho que a gente abordou tudo que tinha para abordar sobre esse tema. É igual o lance de, às vezes, uma vela com fé e energia direcionada tem mais poder do que um banquete oferecido sem energia nenhuma. Exatamente. Hoje a gente tem muito essa questão do causar o choque, né? Causar a boa impressão. Hoje a gente tem muito isso. Então as pessoas acham que, porque elas oferecem, sei lá, um open bar para o Exu no meio da encruzilhada, é um coisão. E você muitas vezes com aquela cachaçinha, você tipo, é um nada. Então hoje tem muito isso. E a gente tem que observar que tradicionalmente, ou seja, lá no passado, não havia essas loucuras que nós vemos em dias atuais, né? Pessoa que diz que abate, eu desço cabeça, eu faço fila de cabeças, como se fosse uma grande coisa. Tá só demonstrando, e o detalhe, quem percebe isso são pessoas inteligentes, porque burras e rebanho e gado vão seguir esse tipo de gente, porque causam um impacto muitas vezes, como eu estava falando, tem muita gente que quer causar impacto visual, quando na realidade você não precisa de causar esse impacto. Muitas vezes você fazendo o seu ritual ali, mesmo que simples, mas tendo essa dedicação, ou seja, parte desse sacrifício é também a forma que você expressa no ritual, né? Então é bom a gente deixar isso muito bem contextualizado, porque não há somente essa questão do ritual de sangue. Inclusive mostrem para pessoas esse vídeo, pessoas que não fazem rituais de sangue. Mostra os 2 vídeos, diz a pessoa, você vai assistir aqui 1 hora e depois aqui tem mais 1 hora, tá? Então assim, não critica, assista aos vídeos e não critique. Por quê? Para que as pessoas possam entender que quando você usa de uma forma pejorativa, né? Ou você muitas vezes quer menosprezar ali o ritual do seu coleguinha, você está prejudicando também ele. Porque imagina como você se sente, você sendo criticado ou alguém falando mal do que você pratica, sendo que aquilo é sagrado para você. Então, serve inclusive como uma reflexão para os nossos amiguinhos que não fazem rituais de sangue, para que eles tenham uma outra visão. Não estou aqui negando que existam pessoas loucas e matadoras de animais. Não estou negando, porque em todas as áreas você vai ter pessoas extremamente boas e pessoas extremamente doentes da cabeça, dodói. Isso vai ter em todo lugar. É fato, eu não vou discutir. Mas o que a gente está falando aqui é, de fato, o que é o ritual, o sacrifício, o que é um ritual de sangue dentro dos moldes do que a gente falou aqui sobre sacrifício. Eu falei, inclusive, de coisas técnicas que provavelmente, se pessoas aí afora sabem, não fazem vídeos e não falam para vocês. Tudo isso para que a gente seja o mais esclarecedor possível e que tenha o maior entendimento. E sim, eu concordo que nós temos que buscar opções. Eu concordo. Não é porque uma pessoa
faz rituais de sangue ou faz sacrifício, que ela tem que ficar limitada a só realizar dessa forma. A busca tem que ser sempre por evoluir e você abrir um leque para você ter opções. Porém, a gente precisa reconhecer essa questão dos rituais de sangue e a potencialidade que eles causam dentro de um ritual. Não importa se é culto afro ou se é um culto europeu, entende? O que a gente está falando é o que causa em termos de potencialidade e a probabilidade como ela aumenta em termos de resultado, certo? Excelente reflexão, sim. Vamos ver se alguém se manifesta para falar alguma coisa. 55 minutos, indo para 56. Vamos ver se alguém se manifesta. Caso ninguém se manifeste, então a gente encerra a nossa live. Vou pegar meu Trident. Esperar ver se alguém se manifesta. Para que a gente possa tirar alguma dúvida caso tenha. Detalhe. Todas essas lives e o nosso perfil, compartilhe com seus amiguinhos, principalmente de terreiro. Você dá Umbanda, compartilha. Para que o seu amiguinho entenda que o ato, né, o ritual de sangue, o ato sacrificial, não é algo banal. Se algumas pessoas levam dessa forma, ou passam dessa forma, ou são incautos, inocentes, ou são idiotas, ou são doentes. Tá? Ou são incautos, inocentes, ou são idiotas, que precisam, muitas vezes, desse tipo de coisa para estar se mostrando, ou são, de fato, pessoas doentes. A gente tem pessoas doentes também no nosso meio. Até os antigos mesmos sempre fizeram oferendas com sangue, sim. Sim. Rituais de sangue, na verdade, está intrinsecamente ligado a quase que toda a religião, né? A gente vai ver, por exemplo, que até mesmo em dias atuais, os rabinos, né? O pessoal do judaísmo pratica os seus rituais com sangue. Isso não é diferente com os islâmicos e não é diferente com muitos outros cultos. Lógico que a gente vai ter o cristianismo que bebe de águas e que, né, fazem seus outros rituais bem malucos, como um cuspir na boca do outro para curar, né? Enfim. Fora os feitiços que são feitos com sangue menstrual. Exatamente. Inclusive existe uma coisa chamada, por alguns, né, wiccanos, chamado de pó de lua, ou como nós, né, dentro da nossa tradição, nós consideramos como pó negro, né? Existem definições próprias. Muita coisa dentro do templo tem definições próprias. E esse, né, sangue menstrual, ele pode desde você realizar rituais de forma benéfica até maléfica. E da mesma forma com relação aos pós, também tem isso. Né? Você pode, com sangue menstrual, fazer o pó negro. E assim, não é legal para a vida das pessoas que têm o contato com o pó negro. Não é de Deus, não é legal. Certo? 58 minutos, estamos chegando ao final dessa live. Lembrando que segunda-feira a gente está de volta às 21 horas. E lembrando a você que vai estar disponível no canal TRP 2. À medida que a gente for soltando aí as lives aqui, a gente vai baixar e depois vai estar disponível no canal TRP 2 para vocês lá, tá? Acho que é isso, gente. Mais alguma dúvida? Eu vou só esperar ver comentários. Vocês estão caladinhos aí hoje. Eu tenho certeza que vocês estão se preparando para o sextor. Então assim, ó, se for realmente para a rua, use máscara, mas evite. Se você puder evitar, não vá para a rua, fique em sua casa. E se houver a necessidade de precisar ir de qualquer forma, use máscara, certo? Para uma firmeza sempre existe uma necessidade de sangue, né? Aprendi bastante. Para uma firmeza, existe a necessidade de sangue, né? Depende de qual vertente você está falando. No caso, se você for falar da Umbanda, tem umbandas que nem fazem o uso do sangue em termos de, digamos, depois dele abatido, do animal abatido. Existem umbandas que só fazem a utilização dos padês, das coisas bonitinhas que tem que fazer, e ervas. Tá? Então isso vai depender muito de cada vertente. No caso da quimbanda, sempre há a questão de sangue quando se tem que ancorar alguma energia. Então sim, há essa necessidade. Existem feitiços com sangue menstrual, uns balacobacos sinistros, sim, existe também. Digo firmeza de Pombagira.
A Heloísa Ninfa chegou por cá. Valeu, Heloísa, botou coraçãozinho. Gente, desce o coração aí. A gente vai finalizar a live, mas eu vou pedir já no finalzinho para vocês descerem o coraçãozinho aí, para que a gente possa subir nas pesquisas orgânicas aqui também do Instagram. Lucilene Nena falou o seguinte: qual a diferença entre um ritual que pede uma gota do seu sangue e o do animal? Pois é, vamos lá. Quando a gente fala de um ritual que peça uma gota do seu sangue, a gente teria que ter uma contextualização para entender o que foi pedido, o que foi direcionado a esse ritual. Por que eu estou falando isso? Porque um ritual que envolva o seu sangue, vai haver uma ligação, com tal entidade ou tal divindade.